Mas aí que começa a dificuldade. Os osteopatas, às vezes, não entendem isso, os fisioterapeutas também não entendem isso. Ou alguns dos fisioterapeutas que estudam muito isso entendem. E esse é difícil achar. Às vezes o cara não atende na clínica que você quer que ele atenda. O cara é um pesquisador, está lá na faculdade. Como é que faz? Então, a vida real, a prática clínica, ela é complexa nisso. Então, se você não começa a entender todas essas coisas, o teu paciente não melhora. E o teu paciente não melhorar, ele não quer saber o que você é. Você é fisioterapeuta. Ó, eu tenho mestrado, tenho doutorado, professor da Escola de Madrid, já professor da UNB, diabo a quatro. Não importa. Se o cara não melhorar, ó, não importa nada isso aí. Percebe? Então, cada vez mais a gente tem que saber mais essas coisas para dar essas informações de maneira mais adequada, tá? Então, por exemplo, existem vários neurotransmissores que são associados à dor em tendão, tá? Um meio famosinho aqui é, é o glutamato. Conhece o glutamato? Quem acompanhou é, minha aula de intestino aí, viu? O glutamato é um dos sinalizadores do intestino, que dá, normalmente, uma das ativações vagais via intestinal. Então, quando você faz uma deformação mecânica no intestino, você deforma ele, sinaliza glutamato e dá ativação vagal, por exemplo. Então, para mim, hoje, ter que trabalhar tendinites globais, sem ser uma coisa muito local, eu penso em trabalhar essa questão intestinal, por exemplo. Uma outra coisa que eu penso é o seguinte: uma das chaves de tratamentos em, em osteopatia é a liberação de óxido nítrico. Olha que louco. Eu acho, vou comentar entre vocês aqui, eu acho que muito do que a gente estudou do que a gente faz as manipulações, desse conceito que a gente tem do que acontece nas pessoas quando a gente trata, eu não dou 10 anos para mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Tudo que você acha que está fazendo está errado. Está trocado. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vai mudar tudo. Eu vou estar com mais barbinha branca aqui, se Deus quiser. Mais cabelo branco, com cabelo ainda. Mas vai mudar tudo, cara. Vai mudar tudo. Existem alguns autores que dizem que o que a osteopatia faz, das técnicas, é aumentar o óxido nítrico local. E eu sou um dos que acha isso também. De que a gente ativa cascatas metabólicas, de que a gente ativa ações hormonais, e a gente faz mais isso do que simplesmente corrigir uma mecânica. A gente precisa, aos poucos, trabalhar isso, pesquisar isso, mensurar mais essas coisas. Por isso que a ideia é sempre trazer mais pessoas ao projeto, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, nas pessoas com tendinite, eu normalmente estimulo o sistema cardiovascular delas. Olha a dica boa. Para a gente verificar tendinites, eu preciso ativar o sistema cardiovascular dela. Então, por exemplo, eu normalmente faço técnicas para o coração, que promovam mais circulação. Isso é importante. A pessoa precisa ter um tipo de treino que melhora a circulação dela. Como é que é um treino que melhora a circulação das pessoas? Vocês sabem? Vou fazer assim, ó. Faça exercício assim, assim, assado para melhorar a sua circulação.
Isso vem fácil na sua cabeça ou não? Dá uma caminhadinha. Então, isso precisa ser estudado, porque isso é importantíssimo para o teu atendimento. Dá umas dicas aqui, ó. Se você quer melhorar a vascularização de um membro específico, tá? Exercícios passivos daquele membro ajudam a aumentar a vascularização. Aumenta até em doente de hospital. Olha que louco. Você quer mais vascularização para uma perna? O fisioterapeuta lá trabalhar aquela perna vai aumentar a vascularização para aquela área. Você quer aumentar globalmente? O que você precisa fazer? Você precisa aumentar a frequência cardíaca de uma maneira que ela não exceda a capacidade metabólica. Aí começa a pegar lá, ó. Começa a pegar as coisas. Sabe o que é o pior? Nós estamos tudo isso no curso de fisioterapia, mas ninguém junta as paradas, né? Então você precisa. Então, o volume do treino, tá? É importante para estar colocando. Questões intestinais e alimentares. É importante entrar. E as questões locais teciduais. Primeira coisa importante saber é: houve alteração do tendão, sim ou não? O tendão está alterado? Há uma deformidade? Se há uma deformidade, há uma possibilidade de uma desautonomia local. Se o tendão não teve alteração, ele é muito mais simples de ser tratado. Então, tendinites, tenossinovites são muito simples de tratar. As tendinoses são mais complexas, porque você tem que modificar localmente o tecido, além do tratamento mais global da tendinite mesmo, que vai envolver essas coisas que eu comentei agora com vocês. Muito bem. Pessoal, a ideia era dar uma geral sobre isso. Assim, tem muita coisa associada, muita. Existe pontos assim importantes disso que ainda podem ser mais debatidos, por exemplo, né? Mas que, enfim, acho que a ideia não dá para aprofundar demais, senão daqui a pouco a gente fica 2, 3, 4, 5, 10 horas aqui, eu falando e vocês só ouvindo. Bom, eu vou abrir para perguntas agora, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir para que coloque aqui no chat e aí eu abro o áudio e você abre o vídeo, aí você faz a pergunta para ficar legal, todo mundo ouvir. Pode ser? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Muito bem, Leonardo. Cara, você tá com o áudio aberto aí. Bota o teu vídeo aí na roda. Cadê você? Aí. Muito bem, Léo. Oi. Tá pelado não, né, cara? Não. Muito Não. bem. Leonardo, você é de onde, cara? Sou de Paulo Afonso, na Bahia, mano. Que legal, cara. Paulo Afonso na Bahia, aí, ó. Quando eu ia imaginar que ia dar aula para alguém em Paulo Afonso, cara? Manda aí, pergunta aí para nós. Então, Matheus, eu tô com, às vezes aparecem muitos pacientes relacionados com cãibras durante a madrugada. E você falou aí dessa questão do metabolismo, né? Das tendinites, melhorando a questão do metabolismo, as tendinites, chegada do sangue, nas tendinites podem ter resolução boa. Eu queria saber se essas câimbras na madrugada têm essa mesma característica ou não. Então, as cãibras, elas têm um fator metabólico importante, tá? Elas normalmente estão associadas a
aqui uma questão intestinal, que entra os sistemas de absorção, que são sistemas de membrana, tá? É algo que, por exemplo, eu não acabo não abordando isso tão especificamente no curso do som autonômico, porque não dá para falar de todos os sistemas, mas existe um sistema chamado sistema de membranas corporais que você estuda as membranas celulares e o que faz a permeabilidade e o sistema de permeabilidade delas, né? Uhum. Então, normalmente, quando você tem uma falha disso, o que ocorre? Você começa a ter, por exemplo, uma ativação de cálcio e, na célula muscular, que ele faz a contração muscular, e na hora de você dar, por exemplo, de você retirar a cabeça da miosina, né, da troponina lá com a miosina, você precisa ter um gasto de ATP ali para tirar a cabeça, por isso tem aquele rigor mortis, né? Você tem um gasto energético para relaxar o músculo, mais magnésio. Então, quando você tem o seu metabolismo, por exemplo, todo falho localmente, você tem a cãibra. Por isso que a cãibra às vezes dá quando você está no exercício extenuante. Você ativa o músculo e não tem energia para desativá-lo. E as cãibras noturnas, elas ocorrem por algo semelhante. Porém, você vai ter normalmente uma falha metabólica local, o sangue não chega. Essa pessoa às vezes começa a ter aquelas coisas das pernas inquietas, começa a mexer a perna para que o sangue vá para lá. E é muito louco isso, porque quando você está de noite, qual que é a tendência? Você ter menos sangue nas pernas, é o normal. Isso. O normal é você ter mais sangue nas vísceras para repor, sistema parasimpático, etc. E aí você começa a falhar nisso aí. Quer dizer, então há um sistema de absorção possivelmente com problema e há essa falha, digamos assim, da questão vascular chegando às pernas, por exemplo. Você pode reparar que muitas dessas pessoas elas vão ter a pelve muito ruim. Por exemplo, Uhum. mulheres que fizeram cirurgias, etc. Tá? Legal. Então, essas são relações assim importantes, né? E, e, e a gente vai mais além do que propriamente assim, aquela hora lá aquela coisa da medicina chinesa, né? No horário tal você tem isso, no horário tal você tem aquilo. Entendi. É um pouco mais complexo que isso, né? Tudo mais completo. Tranquilo. Beleza, Legal, cara? meu amigo. Muito Beleza, bem. meu. Obrigado aí pela sua pergunta, tá? Ah, obrigado também, meu amigo. Um abraço. Valeu. Quem mais aí, pessoal? A gente uma pergunta, coloca aí, eu ativo o áudio, viu que não morde. É bem tranquilo aí. Muito bem. Quem mais? Ninguém? Ah, pergunta aí, gente. Só eu falo. Cadê? iPhone de Rodrigo. Não só as da madrugada, tem relação com o intestino. A gente acabou respondendo aqui. Muito bem. Vocês sabiam dessas informações todas? Já era meio claro para vocês que eu falei ou não? Algumas coisas sim, outras não. Muito bem. Nem um pouco, Matheus Cuca. Legal, Matheus. Nem tudo. iPhone de Saulo. Falou reservadamente. Dançou. Falei para todo mundo. Muito bem. Cadê? Quem mais? Muito bem. Vamos lá. Vou ativar o microfone geral agora. Ah, todo mundo ativado aí. Pronto. Outra coisa, Ó, incomodando. também não. Ó, a bagunça. Muito bem. Desativou o som de todo mundo. Ativei, ó. Ninguém quer falar nada, vou desativar de novo. Pronto. Ufa. Olha lá. Muito bem. Galera tá no forro. Muito bem. Alguém mais com alguma pergunta, gente? O que vocês acharam? Acharam legal? Ó, o tendão deformado mantém a simpaticotonia. É isso?
E aí, pessoal, é isso ou não? Galaxy J5. Quem é Galaxy J5? Pá, pá, pá. Cadê? Não aparece na minha lista. Cadê? Marisa. Ê, Marisa, beleza. Tá estudando firme a Marisa aí. Muito bem. Trazendo verdade, né, Leonardo? Isso aí mesmo. É isso mesmo, pessoal. A ideia é mais ou menos essa, tá? É que a gente tenha essa relação associada a isso. E o tendão deformado, na verdade, não é que ele mantém a simpaticotonia só. O tendão deformado, está sendo demonstrado que ele produz, digamos assim, neurotransmissores. A frase é bonita, ela é assim, ó. Cadê? É. Olha que interessante. Anotei aqui, ó. Eu estudo para dar essas aulas aqui, ó. Olha lá. Células do tendão alteradas por uma tendinose pode ser produtora e transformada em um tecido autócrino ou parácrino, produtor de catecolaminas, fazendo uma influência simpática local. Olha aí que interessante. Então, pessoal, ele acaba sendo, digamos assim, um dos fatores que mantém simpaticotonias, tá? Aí, ó. Vamos lá, Giovanni. Vou abrir, Giovanni. Bota tua câmera aí, bonito. Aí, cadê? Cadê você, Giovanni? Cadê? Tá lá longe? Cadê? Pergunta aí, Giovanni. Teu microfone. Beleza? Beleza, cara. E Tá você? ativo? Tá Beleza, aí. tranquilo. Estão ouvindo, ó. Quando você comentou, por exemplo, que algo daqui 10 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, sei lá, essa previsão é meio subjetiva, mas que as coisas vão se alterar, mudar muito sobre, teoricamente, a osteopatia aí, no sentido desses atendimentos e tratamentos, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que vai mudar, cara. Essa Mas mudar maneira o quê? como a Em gente. relação ao quê? Eu acho que vai mudar a explicação fisiológica do que a gente faz. Então, assim, a técnica em si, o que você faz o trust, as técnicas, etc. e tal, elas possivelmente vão ser as mesmas. Porque, se você parar para pensar, o que a gente faz com os pacientes melhoram eles. A grande maioria dos pacientes tem melhora com as técnicas, tudo, enfim. Cada vez mais estudos de qualidade vêm mostrando isso, né? E os estudos vêm mostrando que aquela viajada toda que às vezes se faz não ocorre. Simples assim, tá? Então, assim, possivelmente o que vai alterar é assim, quando você virar professor de osteopatia, por exemplo, daqui a alguns anos, né, se tudo der certo, tem um bom perfil, o que vai acontecer? Você vai explicar os fenômenos diferentes do que você aprendeu. Possivelmente vai ter coisas assim. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma técnica de stretching e bombeio. Então, normalmente você aprende. Isso você vai lá, pega aquela neurofisiologia local, desativa lá e faz assim. Possivelmente nós vamos ensinar na técnica de bombeio, eu vou pegar, estirar isso. Quando eu estiro isso, eu gero uma ação endócrina desse sentido, eu gero uma ação imune nesse sentido, eu gero uma ação anti-inflamatória nesse sentido, eu gero uma informação autonômica nesse sentido, e a coisa vai começar a ficar mais assim, entendeu? Eu acho que ainda, por a gente idolatrar muito a anatomia, e não é um problema, tá? Que eu acho que daqui a um tempo, eu acho que é tendência natural a gente passar por isso.
a gente vai começar a explicar o que a gente faz de outra maneira. Entendi. Entendeu? E o que você comenta aí sobre quando a gente faz algumas técnicas? Eu acho que eu vou errar aqui o nome, mas você comentou sobre nitrogênio que a gente libera. É nitrogênio, você falou? Óxido nitro. Óxido nitro, isso. Óxido nitro. Óxido nitro. O que é essa neurofisiologia aí? Que é essa liberação aí? Não entendi muito. É, Dá para cara, explicar meio rapidinho ou não? isso é muito recente, né? Tem alguns autores que entendem que essa vasodilatação reflexa que a osteopatia provoca nos pacientes não é por uma quebra do sistema nervoso autônomo. Porque a gente explica assim, você faz um thrush, e o sistema nervoso autônomo simpático ele cessa, né, aquele estado aumentado, e com essa cessação abre o vaso e todo milagre lá acontece, entendeu? Eu já não acredito mais nisso, tá? Porque isso é demonstrado que ocorre nos vasos da pele, fora da pele. É porque assim, eu estudei isso, eu fiz vários estudos sobre isso. A dificuldade é ter tempo para sentar e mandar para a revista. Estou mandando alguns. Então, que a gente vê? Que vários dessas técnicas e tudo mais que a gente faz, você não consegue demonstrar que o vaso faz assim e o sistema faz assim. Então, por exemplo, na minha tese, eu verifiquei o contrário. Quando você trata a pessoa, o vaso faz assim primeiro e depois o sistema faz assim. Então, quem estimula quem? Então, quando você faz as Uhum. técnicas osteopáticas, possivelmente tem um mecanismo que a gente não entende muito bem ainda, que faz com que isso aconteça. Então, de fato, ocorrem várias coisas maravilhosas, mas eu acho que a gente ainda não entende muito bem o que acontece. E por isso somos muito criticados. Uhum. Simples assim. Legal? Então, beleza. Vou deixar eu te perguntar, isso não vai ficar muito paralelo. Valeu, obrigado, Felipe. Um abraço. Beleza, obrigado, Giovanni. Alguém mais, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Quer tá perguntando aí? Me conta aí que a gente já responde. Não? Nada? Não tirou nenhuma dúvida? Vocês estão tímidos? Cláudia, legal. Vamos ativá-la, Cláudia. Boa noite, professor. E aí, Cláudia, beleza? Boa noite, tudo bem? Beleza. A Cláudia já tá até com um videozinho lá no meu Instagram, né, Cláudia? Fiquei famosa, cara. Ficou bom, né, cara? Viu que falou bem? Obrigada, viu? Foi ótimo. Imagina. Olá. Manda lá. Eu, uma vez, eu faço parte do grupo em relação à função específica, fechado, do teu curso específico. E uma vez eu te coloquei lá, inclusive veio a questão, o pessoal tem umas perguntas de colocar sobre os atendimentos dos pacientes diariamente e tal. E uma vez eu comentei sobre a gente ter testes específicos para a gente encontrar determinadas coisas naquele paciente. Dentro da tendinite aí, do que foi tratado no tema hoje, como é que você faz em relação... pode ser a simpaticotonia, pode ser o próprio tendão, pode ser vascularização, podem ser tantas coisas associadas com aquela tendinite, inclusive a gente mexer no próprio local onde o paciente relata a tendinite, mas como é que na tua prática clínica, e aí é uma curiosidade de quem está só começando, como é que você faz os testes para descartar tudo isso e chegar numa coisa só específica? Não tem isso, você, não sei, como é que você vai raciocinando em cima disso? Porque aí você falou, olha, mas a gente não pode viajar muito, a gente tem que pensar naquele local que o paciente está relatando, mesmo porque a gente tem essa coisa afetiva, principalmente acho que aqui no Brasil, de que tem que tocar naquele lugar, tem que mexer onde dói, não sei, desculpa, mas eu acho que é bem isso. Mas como é que você chega nesse ponto de, olha, eu achei que era cardíaco, eu achei que era no intestino, eu achei que era o vaso. Como é que você faz isso?
essa é uma excelente pergunta, bem complicada de responder também, porque, é, bom, primeira coisa, assim, a gente tem que entender o paciente em si. Primeiro, Sim. dentro daquelas coisas que a gente explica sistema de prioridades e recorrências, né, eu preciso entender primeiro se essa tendinite é uma prioridade ou uma recorrência. Acho que Uhum. o primeiro passo é esse, né? Porque se ele entrar como sistema de prioridade, eu normalmente vou começar pelo local. Examinar o local significa verificar como está aquele tecido localmente. Se ele está alterado mecanicamente, por exemplo, ou se ele está, digamos assim, com dor ou disfunção. Aí, dor e disfunção são testes de dor e disfunção mesmo. Uhum. Alterado mecanicamente, você faz pela palpação ou por exame complementar. Porque aí o próprio ultrassom do tendão, enfim, você vai ver que o tendão está alterado. Então, por exemplo, eu atendi uma paciente, por exemplo, que tinha uma epicondilite, né? E ela tinha alguns tendões bem alterados. Uhum. Então, tinha uma série de problemas vasculares de desfiladeiro torácico que era associado a isso, problema cardiovascular associado a isso, um problema hepático, quer dizer, todo esse sistema de recorrência visceral e vascular. Uhum. Mas, como a prioridade dela era o tendão, eu precisava alterar a forma do tendão primeiro. Então, comecei com creeping facial, comecei a dar banda de contenção para ela, exercícios assim, sabe? Para que a prioridade seja atendida. Uhum. Em seguida, vamos pensar no sistema de recorrência. Então, e aí você Sim. começa a desenvolver o raciocínio do curso a partir disso aí, né? Em relação ao leque, né? Em relação ao leque, isso. Então, quando você tem ele como um sistema de recorrência, tá? Você começa a pensar aí ao contrário. Então, em vez de ir lá para o local, você vai ver os sistemas que estão relacionados. Tá. Ele tá, Agora fez mais sentido. né? Então, você começa a ter, por exemplo, a ter que mexer mais no intestino, a ter que mexer mais em outros pontos. E tem uma sacada que é o seguinte: normalmente o paciente tem algum sintoma desses pontos que você quer mexer de recorrência. Uhum. Uhum. Você começa a ver, por exemplo, você começa a verificar que o tórax dele tem problema. Quando você começa a examinar, o tórax é dolorido. Ele fala: nossa, tem uma dor aqui que eu não sabia. Né? Ou Uhum. ele tem aquele problema do sistema estomatognático, neuromeningio aqui, né? Aí você começa a Uhum. mexer no sistema neuromeningio para melhorar, né, uma questão de recorrência. E assim vai. Então, ele acaba entrando nesse conceito básico que a gente aborda lá no curso mesmo. Uhum. Tá? Então, Ótimo. começa assim né, e aí, claro, né, dentro desse tema de prioridade e recorrência, pode incluir o músculo esquelético também. Então, por exemplo, uma tendinite patelar pode ser para aí a famosa, né, cadeia ascendente, da entorse do tornozelo, assim, assado. Uhum. Isso ele pode ser, digamos, a prioridade para acalmar aquilo e depois você vê a recorrência. Ah, Ou tá. ele pode ser a recorrência. Aí, se Uhum. ele é a recorrência, você tem que pensar em posturologia aí. Aí entra palmilha, entra exercício ocular, entra em Uhum. labirinto, toda aquela prática posturológica que às vezes ele faz a recorrência do problema. Uhum. Entendi. Então, o difícil é o sistema de recorrência sempre. Eu acho que o difícil, na verdade, é ligar tudo, entendeu? Por isso que a osteopatia é tão linda, tão fascinante, mas é por isso que a gente paga tanto, como você acabou de comentar. Porque, cara, ligar tudo isso naquela pessoa que aparece, puta, tem hora que
Cara, o É, negócio pifa por aqui. mas é assim mesmo. A gente vai fazendo isso e de repente começa a ficar mais claro. De repente, assim, Uhum. eu atendi uma paciente hoje que foi bem interessante, porque quando ela começou a falar os problemas dela, ficou muito fácil começar a ver os outros problemas de recorrência. Eu falei, você tem um problema no baço, assim. Ela, nossa, eu tenho. Você tem um problema no rim, assim. Você possivelmente tem um problema, assim. Porque essa coisa toda, ela começa a ficar mais nítida. Então, quando você começa a pegar uma pessoa, né, fazer o atendimento de um paciente, que ele tem uma série de sintomas, ele tem uma série de problemas, né, e ninguém descobre exatamente o que é, porque não tem o que ser descoberto. Não é uma entidade que causou isso tudo. Nunca é assim, né? Então, é normal. Então, quando você começa a explicar as coisas que ele tem, ele começa a dizer assim: nossa, nossa, mas como é que você sabe? Nossa, mas. E aí, nisso, você começa a ganhar o que a gente chama de autoridade sobre o paciente. Então, a pessoa começa assim a. Nossa, legal. Mas a gente só não pode cair na falha de que a gente é que trata tudo isso. Uhum. Então, quando a gente fala muito por função lá de você entender o paciente, entender os contextos de prioridade de recorrência e poder ajudá-lo no processo de aquisição de saúde. Você tem uma parte nisso. Você, como fisioterapeuta osteopata, você tem um processo nisso, que é diferente, por exemplo, de quem é nutricionista. Ele tem Uhum. um outro aspecto que ele vê nisso. Então, uma coisa mais ou menos. Entendi. Então, no caso dela, foi interessante, porque eu comecei exatamente a explicar essas coisas e, e a queixa, digamos, dela é uma dor lombar. É uma dor lombar quando acorda. Ó, vou só passar para você, ó. Uma dor lombar quando acorda do lado esquerdo. O que você pensa? Ai, eu penso em muitas coisas. Penso em muitas coisas. Tá Por vendo? exemplo, Lombar esquerda. Poxa, eu penso em rim, penso em intestino. rim, ok. Rim Uhum. esquerdo. Por que o rim? Intestino estaria mais para baixo. Pela Por que o função rim? neural. Parte Hum, neural. O rim esquerdo ele tem uma vascularização diferente do direito. E ele mais tem localização anatômica também diferente. Então, Enfim. ó, aí ela tem isso. Olha só que interessante. E aí vai um bônus aí pra galera. O rim esquerdo. E olha que interessante. Ela teve uma trombose. Qual é o sistema? Nossa. Vascular. Vascular. Ótimo. Uhum. Quem faz a recorrência da trombose? Qual o sistema? Hum. Tá quase uma mentoria agora aí, Cláudio. Né? Né? E eu não tô conseguindo nem pensar. Quem faz o sistema de Ai. recorrência para dar um trombo? Quem faz o trombo? Cardíaco, pulmonar, aqui mais pra cima. Não tô nem conseguindo pensar, não sei. Quem faz o trombo dentro do vaso? O que é um trombo dentro do vaso? Ai, cara. Nem sei, professor, mais. Ó, o Emerson. Vai aí, de gordura. Pronto, isso. Valeu, Emerson. A gordura. A gordura dentro do vaso, sabe quem é que faz a gordura dentro do vaso? O colesterol, Função hepática ruim. função hepática. E hepática você entende como metabolismo. Uhum. Então, ó, eu já comecei a ver no caso dela dois sistemas. Eu tenho o sistema vascular problemático, prioridade, Uhum. recorrente, sistema metabólico. Uhum. Entendi. E assim, Perguntas tão poucas. e assim vai Valeu, desenvolver. professor. Foi ótimo. Foi ótimo. Não, é que se eu ficar aqui, eu te coloco numa caixinha e faço só eu aqui, né?
Tá, chega. Tranquilo. Eu acho que é bom que a galera acaba pegando um pouco disso. Muito obrigado. Obrigada a você, que é isso, pelo amor de Deus. Obrigada. Vamos lá. Valeu. Felipe Sobreiro. Felipe, vamos ativar o som aí? Pode ser, cara? Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Vamos lá. Aí, Felipe, cadê você? Tá aí, cara? E aí? Tudo Beleza, certo, e mano? você? Tudo Como jóia? está? Bem, graças a Deus, tudo certo. Tá no rala, né, cara? Bastante. Aê. Bastante. Felipe também é um dos alunos nossos lá, né? Sim. Você chegou a fazer já todas as aulas ou ainda não? Já terminei. Já conseguiu ver todas, né? Legal. Já. Agora o E aí? Revela. Isso aí, essas são as vantagens, né? Ter online. Uhum, Vai. com certeza. Me pergunta aí, o que você perguntou aqui. Então, Matheus, eu queria saber o seguinte, em relação ao tratamento local, tá? Você falou, primeiro, ver o estado daquele vaso, como tá, verificar o trajeto, como que está. Eu digo assim, localmente, para ajudar na modificação daquele tendão. Seria necessário provocar ali um processo inflamatório local, novamente, para mudar a fisiologia, tentar mudar a fisiologia local e assim mudar o tecido. Tá. Então, o local, ele vai ter, assim, algumas diferenças, tá? Então, vamos Uhum. lá. Depende um pouco da quantidade ou do tempo, vamos dizer assim, de problema. Se for muito antigo, cara, tem muita fibrose local e, e com muita fibrose ele naturalmente demora mais. Então Uhum. você vai ter que, digamos assim, trabalhar a maturação do colágeno local. O colágeno ele vai ser de 1 a 15, 16, tem uns números deles lá. Uhum. Então, quanto menos maturado o colágeno, mais rígido ele é. Sim. Essa rigidez aumenta a pressão local do vaso, ele dificulta, né, A vascularização, todo aquele processo. isso, todo aquele processo. Então, eu preciso trabalhar aquilo. Então, em alguns casos, eu consigo trabalhar isso com creeping, que seria Uhum. uma técnica de mobilização, né, local, em que a gente trabalha tixotropia, né, que é eu pegar aquela fáscia, tentar deformá-la mecanicamente com um aumento de temperatura. Então, isso eu consigo fazer em partes, em alguns casos. Tem casos em que isso não funciona muito bem, e que você tem que, por exemplo, ver ao redor daquela área. Então, Uhum. por exemplo, você vai ver as fáscias ao redor, vai ver os pontos faciais locais que geram tensão naquele ponto, liberar aqueles pontos para que aquela área comece a trabalhar melhor, Uhum. tá? Então, tem que ser feito um exame local mesmo. Então, palpa o tecido, verifica se ele tem tensão, se ele não tem, se ele tem repercussão, né, de longo prazo, se aquilo afeta a parte autonômica. Então, pega Uhum. lá o pulso, dá uma batida, vê como está o VAS daquilo, se está tendo repercussão ou não. Você pode fazer testes, né, na coluna, verificando se aquele tecido mobiliza ou não. Então, Uhum. nisso, você começa já a ter uma série de informações sobre o que você tem que fazer localmente. E nisso você começa a ter, digamos assim, alguma dessas questões mais interessantes. Você provocar uma nova inflamação ali, não necessariamente quer dizer que vai ser uma coisa boa, viu? Uhum. Porque Porque eu digo isso porque tem alguns artigos falando em relação aos exercícios isométricos para o tendão, que aí eles falam que fisiologicamente você provoca a tensão, provocando um novo processo inflamatório ali naquela região.
Uhum. Então, você pode ter isso acontecendo. Uhum. Realmente, existe assim uma carga adequada para isso, estímulo Uhum. adequado. Normalmente você consegue fazer isso bem com a eletroterapia, então ele faz o estímulo Uhum. certinho, fica bem interessante você fazer, né? Mas quando você provoca um processo inflamatório, olha só, se você tem, agora vamos pensar assim, um pouco mais global, né? Você Uhum. tem o corpo da pessoa muito inflamado. Você vai botar mais um processo inflamatório, às vezes aquilo não é controlável. Entendi. Uhum. Então, esse é um problema. Você pensa localmente, vai produzir um processo inflamatório local ali, legal, não sei o quê, mas o resto da pessoa é ruim. Global, ela tá O global, ela não está. desequilibrada. Então, isto pode ser um fator problemático na tua abordagem. Uhum. Isso, o que que isso leva a gente? É assim, ó, paciente que se cuida mais recupera mais rápido Sim. por conta dessas coisas. O cara que não se cuida, ele vai ter mais dificuldade para se recuperar. Tá. Aí é Uhum. nessa que você tem que pegar a oportunidade e botar assim, olha, cara, você precisa começar a se cuidar mais, senão você não vai recuperar dessas coisas. Aí você Uhum. começa a embutir os conceitos de saúde importantes para ele. Ah, como assim? Olha só, eu preciso que você recupere, só que assim, o teu fígado, ele é baleado. Uhum. Como é que ele recupera assim, assim, assado? Aí você vai dando alguns exemplos, algumas coisas e tal. Entendeu? Por isso que Entendi. o artigo até fala isso, é interessante, tem essa relação toda, é legal. Mas cuidado, às vezes Uhum. a gente sai pela culatra nisso. Eu já errei algumas vezes nisso. Uhum. E aí você coloca esse processo inflamatório aumentado, solta isso, e o paciente fica muitos dias dolorido. Sabe aquela Uhum. história dos 2 dias ruim? Aí fica 2 dias acabado, 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 quer te matar. Aí depois a coisa começa a dar uma melhorada. Então, assim, às vezes não tem porque ele sofrer tanto, né? Uhum. É verdade. Você pode um pouco mais ameno, mais tranquilo. Uhum. Show de Tá? bola. Era Obrigado. isso? Isso mesmo. Maravilha, cara. Obrigado. Coisa boa. Só perguntas boas dos meus alunos, cara. Que alegria. Que alegria ter vocês aqui. Show de bola. Muito bem. Legal. Alguém mais, pessoal? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, se não tiver, eu vou agradecendo por aqui, encerrando com vocês. Bom, a ideia é fazer mais coisas dessas. Eu vou tentar ter uma frequência de ser semanal isso, tá? E, e claro que, né, a ideia é tentar com que mais pessoas aderem ao grupo, né, da função autonômica, que faça o curso, que tenham cada vez melhor os pacientes nisso, para que a gente possa cada vez mais discutir coisas mais aprofundadas, para que até que vocês me apertem mais, que eu tenha mais dificuldade para responder, para que eu tenha mais procurar, para que vocês também comecem a procurar mais coisas, né? E, e que a gente possa se desenvolver enquanto profissionais, enquanto terapeutas, e que todo o resto vem daí. Não adianta nada que ter 200 milhões de pacientes, ter técnica de agenda, na hora do vamos ver, no offline que o bicho pega. Você vai lá e não consegue fazer, às vezes, o que você promete para os pacientes. Muito legal. Então, agradecer a vocês todos. Aí o coraçãozinho da Cláudia, valeu. Muito obrigado. Felipão, obrigado aí pela pergunta. Giovanni também. O nosso Leonardo também. Valeu. Brigadão. E, bom, eu vou me comunicando com vocês aí e fiquem atentos nas redes sociais que a gente vai colocando essas lives assim, que eu acho muito mais legal do que fazendo no Instagram, que você fica entrando, saindo, com aquela bagunça toda. Beleza?
Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.